Olha, nos últimos anos, muitos estudos que consagraram noções importantes foram questionados, foram acusados de fraude, de serem mal desenhados, e aí as certezas estabelecidas começaram a ser colocadas em xeque. Por exemplo, uma área muito importante da economia comportamental, que mexe com aquilo que as pessoas precisam fazer, né? Governos e as empresas precisam fazer para que determinados comportamentos aconteçam. Então, uma área disso chamada nudge, a área dos empurrõezinhos, das dicas, foi muito afetada pela percepção de que essas dicas, essas sugestões funcionam pouco. Eu diria que a crise ganhou realmente repercussão nessa área, tá bom? E isso aconteceu fundamentalmente porque um autor chamado Dan Ariely, que mexe com honestidade e nudges, que são essas dicas, teve alguns trabalhos questionados e efetivamente tinha dados adulterados. Isso daí cresceu ainda mais hoje em dia. A coisa está, por exemplo, pegando nessa área uma professora de Harvard famosa que está com um trabalho assim sendo bastante questionado. Inclusive ela está saindo da universidade, ela se chama Francesca Gino, mas ela é uma crise que vai além. É uma crise, por exemplo, que envolveu um pouco antes os tratamentos psiquiátricos. Então surgiu uma grande dúvida sobre a eficácia dos antidepressivos. Olha, dá sim. Primeira coisa a gente definindo felicidade não está falando o que felicidade significa para cada um. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, olhando como um termo que pode ser aplicado subjetivamente por cada um, a felicidade é uma visão transversal, é uma visão que envolve mais do que um momento, ou portanto tem um quê de balanço, tanto em relação ao passado, quanto como projeção de futuro, e esse balanço traz um quê de resultante sobre as experiências positivas e as experiências negativas, além de uma outra dimensão, que é a dimensão do propósito. Então, assim, a gente tem essa primeira dimensão das experiências positivas e negativas, a gente chama da dimensão hedônica da felicidade. A outra dos propósitos a gente chama de eudaimônica. A soma das duas coisas, então como você vê a sua vida no passado em termos do que você viveu de bom e de ruim, da realização dos seus propósitos, e como você projeta no futuro isso, dá o seu senso de felicidade. A felicidade é o nosso valor fundamental. Outros testes haviam sido feitos e descartado quaisquer dimensões comparativas. Então, esse aqui era o que tinha sobrado e realmente felicidade é a dimensão. Então, vamos dizer que felicidade não é só essa experiência, é a grande projeção sobre o que a gente entende que é o valor da vida no mundo contemporâneo.